de erros individuais têm custado vitórias ao time. Erros que aconteceram com o Domenech Torrent e agora também com o Rogério Ceni. Entregar um gol de bandeja ao adversário. Quem nunca? Acontece até em Copa do Mundo. Com os melhores goleiros do mundo. A Alemanha desabando. Com as seleções mais badaladas. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu. Gol! E em todo tipo de situação. O problema é a frequência com que uma entregada dessas acontece e o preço a ser pago. É o caso do Flamengo na atual temporada. Está entregando a rapadura direto. O Fluminense vira no fim! Logo na estreia do Brasileirão, teve o gol contra do Felipe Luiz na derrota para o Atlético Mineiro. Errou! Pegou na perna, pegou mal! Diante do Inter, 2 gols foram entregues, assim de bandeja, por Isla e Gustavo Henrique, no empate em Porto Alegre. A zaga do Flamengo erra mais uma vez, outro presentaço! Teve a ajeitada do Gustavo Henrique para o gol do Brenner na vitória do São Paulo por 4-1 no primeiro turno do Brasileiro. E ainda a falha de Hugo Souza, que custou a derrota no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil para o mesmo São Paulo. Teve o passe do Arão, no pé do Pablo, no jogo de volta. É pra matar a classificação, Pablo pedalou, saiu o Diego Alves, bateu! Gol! E essa última bobeira do Felipe Luiz, que acabou no gol de Iago Felipe, que deu a vitória ao Fluminense no clássico da última quarta-feira. Erros que resultaram em pontos perdidos e eliminações. 1 pro Flamengo, 2 pro Fluminense. Eu acho que os erros individuais, eles passam por algumas situações. Primeiro, posicionamento, entendimento de jogo, mecânica de trabalho do dia a dia. E isso, as duas comissões técnicas que chegaram depois do Jorge Jesus tiveram pouquíssimo tempo para trabalhar. Embora tenham sido bem menos frequentes do que as entregadas, o Flamengo também recebeu alguns presentes. Pedro aproveitou a falha do goleiro do Bahia no primeiro turno, mas Arrascaeta não mandou para a rede a chance dada pela defesa do São Paulo no primeiro jogo entre os rivais na Copa do Brasil. Tantos erros têm deixado o Flamengo na marca do pênalti nesta temporada, se bem que nem isso tem resolvido a vida do time ultimamente, viu? Foram 9 pênaltis desperdiçados em 2020. Teve do Gabigol, aquele do Vitinho. Vitinho chutou na lua, a esperança do torcedor do Flamengo. Do Bruno Henrique, 2 do Pedro. É preciso reduzir os erros e aumentar os acertos daqui para frente. Ou os erros que nós cometemos, eles são grotescos para uma equipe que quer ser campeã. Pô, Martim, a gente está falando aí de uma equipe com nomes como Diego Alves, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Arrascaeta, vou pular alguns, Gabigol, Bruno Henrique. Pode errar tanto? Só jogador de seleção aí, né? Exatamente. Não pode errar tanto assim. Conforme eu fui vendo a reportagem do Saraiva, eu fui pensando, mas e os gols perdidos, né? Porque começou pelas falhas da defesa, até que sim, finalmente foram citados ali. Eu acho tão grave quanto os erros da defesa do Flamengo, os gols que o Flamengo perdeu nesses jogos decisivos e que resultaram na demissão do Domenech Torrent e depois nas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu concordo com o comentário da Ana Thaís ali, eu acho perfeita aquela análise, porque é isso, o Flamengo perdeu a mecânica do jogo, né? Perdeu aquela memória que tinha. O passe do Felipe Luiz no último jogo é de quem sabe que normalmente tem alguém ali para receber aquele passe. E o time estava desorganizado, não tinha, então é uma consequência natural da troca de comando e da troca de jogadores também, especialmente na defesa, né? O Flamengo perdeu o Pablo Mari, o Rodrigo Caio se machucou, teve surto de Covid no time, enfim. Os jogadores da defesa tiveram pouca continuidade, né? Cada um deles jogou muito pouco e isso acaba resultando em desentrosamento e, consequentemente, em erros. Quem entrar no ge.globo vai achar lá reportagem dizendo que o Flamengo é o time da Série A que mais sofreu gols por falhas e erros individuais na temporada atual. E, Lino, a que você atribui essa sequência de falhas?
Eu adorei a expressão do Saraiva sem eufemismo, né? Entregada. Entregada mesmo, porque tem uma hora em que a mecânica do jogo está colocada, em que as coisas estão ali para funcionar, mas o jogador resolve dar um drible, ou dar um passe curto, ou escolhe o jogador errado para passar, e aí não tem o que você possa fazer. É uma entregada mesmo, é uma opção, é uma escolha ruim, e vários jogadores fazem escolhas ruins. Mas o Flamengo é o time que mais ataca no campeonato, é o time que mais define no campeonato. O Flamengo tem virtudes que precisam superar esses defeitos. Não dá para vencer 4 partidas em 11 jogos. Mesmo errando, você tem que superar esses erros e vencer, porque o Flamengo cria muito. E o futebol, antes de tudo, é risco. Você vai correr risco, você vai errar, mas você tem que ter capacidade para, dentro dos 90 minutos, superar esses erros. De repente, não é uma questão só de diminuir erros, mas de aumentar acertos, porque errar você vai continuar errando, não tenho dúvida nenhuma. Parte desses erros aconteceu sob a gestão do Domi, parte está acontecendo sob a gestão do Rogério Ceni, que não trouxe ao Flamengo a revolução que se esperava. A gente tem os números do Rogério Ceni para mostrar, ele que já comandou o Flamengo em 11 partidas, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 48,48%, com 17 gols pró e 15 contra. Esses números revelam aí uma deficiência defensiva do Flamengo, né, Lino? Porque o Rogério sabe que o que ele precisa ajustar primeiro no Flamengo é setor defensivo, mas o nível de exposição da defesa do Flamengo, ele é baseado em erros individuais mesmo, e é difícil que o treinador, ele consegue corrigir isso com um nível mais alto de concentração, exigindo dos jogadores isso, minimizando certos riscos, mas não vale a pena. O que vale a pena realmente é o Rogério investir no Flamengo ofensivo. O Flamengo é um time que ataca e ele não vai poder tirar isso. É difícil de você acertar a defesa sem pensar no Flamengo que ataca. O Flamengo vai tomar 2-3, mas tem que fazer 4-5. O problema do Flamengo do Rogério é que está sem confiança para fazer. A gente está falando muito de defesa do Flamengo, mas acho que o maior problema do Flamengo é definir jogos, é matar na hora que tem que matar, é fazer gol. O torcedor não vai ligar se ganhar de 6-4, de 5-3, mas tem que fazer 5, tem que fazer 4, e o Flamengo tem volume para isso. A gente está falando de problemas individuais, mas fato é que a comparação é inevitável. Com o Jorge Jesus, coletivamente, essa equipe funcionava de forma brilhante. E aí também não é à toa, ele tem o mesmo elenco nas mãos do Rogério Ceni, não é à toa que depois do jogo, depois da derrota no Fla-Flu, a diretoria teve com a comissão técnica uma reunião, uma conversa muito mais longa do que o normal. Martim. Também tem um componente ali sobre o Rogério, Lisandro, que o ambiente do futebol, e nós aqui, jornalistas, né, analistas e comentaristas, ex-jogadores, torcida, dirigentes, criou-se uma verdade, assim, uma realidade que o Domenech Torrent era o responsável por todos os problemas do Flamengo e que bastava ele sair e a mágica iria acontecer e o Flamengo voltaria a ser a máquina de jogar futebol e ganhar, como foi com o Jorge Jesus. A chegada do Rogério Ceni prova que não era assim, né? Que os problemas são maiores, que treinar um time numa maratona de jogos, no meio de uma pandemia, com tantos jogadores sendo contaminados, enfim, tendo que lidar com a herança de um técnico que foi embora e que jogava de uma maneira muito particular, muito autoral. Então, para qualquer um seria difícil. Mas o futebol brasileiro, né, e o entorno do Flamengo criou essa verdade que o técnico catalão era o responsável por absolutamente todos os problemas do Flamengo e qualquer um que viesse no lugar dele resolveria tudo. E a realidade é mais complexa. É isso. Martim, hora do seu cafezinho, da sua preparação para o Redação Sport TV. Hora de eu te desejar um ótimo dia e um